Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. O tema ser não é o tema do acampamento. O tema ser é o tema do ano Chácara Jovem. Então a proposta nossa é que o acampamento, a fala sua, as contribuições que a gente tiver aqui, essa conversa, na verdade já esquentem o que a gente vai ter ao longo do ano todo. Então a ideia é que a gente tenha nos hangouts, nos nossos encontros, a oportunidade de desenvolver essa temática que ela é central para a nossa espiritualidade hoje. É o que está acontecendo, o que está envolvendo, as pessoas estão pensando e vivendo. Mas que também está ausente das igrejas, em muitos casos. Hoje se busca não falar muito sobre esse assunto, vamos passar direto. E ele demanda, esse assunto demanda um aprofundamento. Um aprofundamento que uma palestra não resolve. Um aprofundamento que um encontro, um evento não resolve. Não que a gente vá resolver, vai chegar no final do ano e ninguém vai falar sobre isso. Mas que a gente pretende, pelo menos, tratar esse assunto de uma maneira aprofundada, né? Mas já está gerando aprofundamentos, que os nossos grupos pequenos já teve muita discussão aí. Parece que até surgiu já um contraposto, né? Como que foi isso? Eu só queria compartilhar. Cadê o Nonô? O Nonô, que não está... tá ali, ó. O Nonô, eu estava no grupo pequeno dele hoje pela manhã, e ele falou assim, e eles falaram um negócio muito legal. Eles sugeriram os 3 Cs da... me ajuda. Ele não está tendo do homem menino. Momento. Os 3 Cs da imaturidade do homem menino, que na verdade estão em oposição aos 3 Ps do homem proposto bíblico, né? O primeiro C, vê se eu estou correto aqui. Mas me acompanha aqui, vê se eu aprendi. O primeiro P era o P do provedor. Qual é o oposto de ser provedor? É ser consumidor. Então, um homem imaturo é um homem que consome pessoas, relacionamentos, coisas, e ele vive para consumir. A segunda coisa, o segundo P é o protetor. Então, qual que é o oposto de proteção? É covardia. Então, o segundo C é o C da covardia. Então, é um covarde, ele não assume sua posição, ele não consegue falar a verdade. Ele fala muito em amor. E assim por diante, mas coragem para falar e ousadia para falar a verdade também não tem, e se posicionar. E o terceiro, que é profeta, o terceiro P, que é profeta, tem oposição com o terceiro C, que é calado. Ele não fala, ele é omisso. E aí... Genial com vocês, senhoras e senhores. Eis um varão que não há dolo. Nonô. Amanhã ele prega, Nonô. E aí você tá... 3 Cs. Vamos orar para você ir pro seminário, meu filho. Cuidado com o que desejas, viu? Cuidado. Tá aqui, ó. O Cojinho falou, eu vou pro seminário. Tá aí, ó. Lá atrás, 10 anos atrás, falei, Deus, seria bom. Aí tô sofrendo aqui agora. Hã? Grego já começou. Grego e hebraico já começou. Diego, você no começo da sua mensagem, você falou um pouco sobre o perigo da identidade sedimentada nas coisas que nós realizamos e fazemos. E a angústia de ter essa identidade centrada no que a gente faz pode gerar em nós. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como a gente pode descobrir e entender a nossa real identidade, que não é essa. Muito boa pergunta. De novo, para citar o Tim Keller, ele vai fazer muita referência ao pensamento de Agostinho, que por sua vez, obviamente, vai fundamentar na palavra. E ele vai falar coisas como, por exemplo, não tem problema algum você amar coisas, você amar seu trabalho, você amar sua carreira, você amar os seus estudos. O problema, Keller aponta para aquilo que Agostinho falava, é que o nosso coração, como Jeremias diz, ele é enganoso, e a ordem dos amores ela se inverte. Então,
tudo bem amar meu casamento, amar meus filhos, amar minha carreira. Vamos dizer casamento e carreira. Tudo bem, eu tenho que amar meu casamento, a minha esposa, e eu tenho que amar aquilo que eu faço como exercício da minha vocação. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. O problema é que se eu amar mais a minha carreira que meu casamento, eu fico com a carreira e perco o casamento. Qual é a dificuldade, às vezes, no nosso coração? É que nós não estamos amando coisas ruins, mas nós estamos amando coisas boas de uma maneira desproporcional. É a idolatria do coração. É o que o Keller chama de o pecado por trás do pecado. Porque aquilo que é muito claro, que é errado, que é ilícito, que é equivocado, a gente não tem dificuldade em compreender isso. O problema é quando nós vamos gerando pequenas idolatrias, e ídolo, conceitualmente falando, é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. É por isso que o primeiro mandamento tem a ver exatamente com isso, né? Porque todo pecado, essencialmente, é um pecado de idolatria, é colocar alguma coisa no lugar de Deus, e aí eu vou fazendo isso. Então, eu acho que eu sou alguém pelo casamento que eu tenho. Eu acho que eu sou alguém pela conta no banco. Eu acho que eu sou alguém pelos meus títulos acadêmicos. Eu acho que eu sou alguém pela percepção que a sociedade tem acerca de mim. Então, quem me dera lembrar essa citação assim, de cabeça, é uma citação longa, mas eu trouxe para a igreja outro dia um camarada que falava sobre a questão estética, a questão da performance, a questão do intelecto. Então é mais ou menos o seguinte: se você fundamentar sua identidade em toda outra coisa criada, portanto não no seu Criador, você vai morrer 1 milhão de mortes. Idolatre sua beleza e quando você envelhecer, aquilo vai acabar contigo. Idolatre o seu recurso financeiro e se você perdê-lo, você vai perder o chão. Então uma pergunta importante nesse sentido para saber se a nossa... Exatamente, David Foster Wallace, obrigado. Então, ao invés de nós... Ou na verdade a pergunta que nós temos que fazer é: como é que eu sei que eu tenho ídolos no meu coração ou quais são eles? Uma pergunta simples que talvez nos ajude a pensar. Qual o maior medo da sua vida? Qual o maior medo? O que é que se você perdesse, você perderia o chão? O que é que se lhe fosse tirado, você correria o risco de perder o sentido de viver? Eis o seu Deus. Eis o seu Deus. Então qualquer fundamentação de identidade em coisas criadas, por melhores que elas sejam, são uma deturpação de uma identidade que deveria estar satisfeita no nosso Criador. Eu sou o lado prático da coisa, tá? Ele é o lado teológico. Vocês vão se divertir com ela, não, eu tenho certeza. Ele tem medo quando eu pego o microfone, porque eu estou sendo em espontânea demais. Eu estou em espírito de oração. Mas... Mas nesse ponto, que eu estou brincando. Esse lance do ser, né? Ser em Cristo, que Deus me criou para ser, sempre foi um questionamento muito grande para mim, porque eu vim de uma criação onde o meu desejo era estudar, trabalhar, ser independente, né? Não pretendia ter filhos, que seria um crime, né? Porque eu tenho 2 joias maravilhosas, mas... E eu fui criada, né? E essa era a minha identidade, eu queria ser essa mulher, né? E eu fiz de tudo para chegar lá. Só que aconteceu uma coisa no caminho, eu me converti. E quando eu me converti, foi para valer. Eu tranquei minha faculdade, eu fui para o seminário. Na Calvary a gente não tem pastora, mas, deixando claro, mas era uma escola bíblica. Então as meninas também faziam, tal. Várias pessoas paravam a faculdade um tempo, ficava 2 anos, depois voltava. E aí eu fui com essa intenção de ficar 2 anos e voltar depois, né, para a minha faculdade e continuar a minha vida. No meio do caminho eu conheci o Diego também, aí me casei e me tornei o que eu mais temia, que era uma dona de casa. Uma esposa de um pastor, né? Nossa, uma coisa assim que para mim... Que tem um livro que vai dizer que a esposa do pastor é a mulher sem nome. Então o pastor tem nome, a esposa é só a mulher do pastor. Aqui na chácara é o contrário. Ah, é? Jura? Olha aí. O pessoal fala, Valéria. Tem uma esposa, Valéria. Aquele pastorzinho aí. O pastor ali, moço. Agora eu virei mãe do Gael e do Noah também, então tudo bem, já me conformei. Mas no meio do caminho eu me caso com o Diego, me torno a mulher do pastor, tudo aquilo que eu mais temia, assim. E eu falei, bom, então eu vou encarnar isso daí, né? Vi que eu não vou ser aquela mulher mais, e eu acabei me tornando o oposto daquilo. Eu me retraí, eu entendi que na minha cabeça o meu papel
Era agora ser a mulher que suportaria o ministério do Diego, e eu estaria ali para ele, eu cuidaria da casa e dos meus filhos, e era isso que Deus tinha para mim, e pronto, minha vida se resumia a isso. E um dia sentado Foi para o outro oposto, Fui, né? totalmente. E eu achei que ser mulher cristã era isso. Era eu ficar ali em casa, cuidar do meu filho, ou para quem trabalha fora, né, exercer esse papel. Mas, assim, a gente foi criada para quê? Para cuidar do marido e dos filhos e da casa, e é isso que Deus quer de mim. Só que no meio do caminho, eu estava um dia na igreja, 4 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, uma mulher chegou para fazer um elogio. E aí ela chegou assim e falou: Aline, você me lembra muito a esposa do nosso pastor nos Estados Unidos. Eu falei: é mesmo? Que bênção, ela é. Ela entrava e saía da igreja e ninguém nem sabia que ela era. Que belo elogio. Aquilo caiu em cima de mim, que nem um balde de geografia. Eu falei: o quê? Meu mundo caiu. Foi bem isso. Eu olhei para ela e falei: o quê? Dela: ninguém nem sabe o nome dela. Eu acho isso incrível. Eu peguei minhas coisas, minha Bíblia, entrei dentro do carro, deixei o Diego a pé e fui embora. Eu fui embora, cheguei em casa e aí eu falei: Deus, o Senhor não me criou para isso. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho nem essa personalidade. E como assim eu me tornei essa pessoa que entra e sai de um lugar e nem, sem ser notada? Como assim? Eu estou dentro de uma igreja e ninguém sabe meu nome? Eu sou esposa do pastor. Aí eu falei: não, acabou por aqui. Eu falei: não, eu tenho certeza que Deus me deu dons específicos e Ele me criou com dons específicos para abençoar esse corpo. E a partir de agora eu vou ser essa mulher. E eu tomei à frente mesmo assim do que Deus tinha para mim, não da igreja. Hoje ela é a pastora da igreja. Não, tô brincando. Não, porque eu não tenho Você é o salário. esposo do pastor. Hoje eu sou o esposo da Aline. Mas o que eu iria, só para partir da minha experiência também, que eu queria compartilhar, que tem a ver com isso aí, é que a maneira como eu tenho tentado, nós temos tentado pensar isso, é o ministério como nosso. É isso aí. Né? Então, assim, o ministério não é meu e a Valéria me ajuda. O ministério é nosso. Então, a gente exerce o ministério juntos, com os meus dons É a casa, né? e limitações, com os dons e limitações da Valéria, e ilimitações da Valéria. Por isso que eu tô casado, gente. Só para explicar. Amor, tá anotando? Cadê a Marina? Mas é importante porque quando a Aline fala, eu falei hoje de manhã da escolha que ela fez. Não foi inicial isso. Não. E essa ideia de você atrelar, respondendo a sua pergunta, a identidade a fazer algo de modo pragmático e se frustrar, às vezes, inclusive, com Deus. Porque aí a gente torna Deus um patrocinador dos nossos projetos e não aquele que governa a nossa história. De modo que se Deus não é mais ou menos o seguinte, a nossa oração, a gente não fala isso, mas às vezes a nossa oração é mais ou menos o seguinte: Deus, eu já tenho o plano todinho da minha vida, se o Senhor não atrapalhar, vai dar tudo certo. É mais ou menos isso que a gente faz. E aí Deus nos desilude, o que é uma bênção. Que o desiludir é o quê? Sair da ilusão. Né? E entender que a minha identidade está estabelecida em Cristo. E porque eu estou com a identidade estabelecida em Cristo, aí sim eu posso fazer tudo quanto Cristo me chamar, sem nenhuma dificuldade. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Responde sua pergunta, não? Responde minha pergunta. Que bom. Muito obrigado. Uma pergunta levantada por um dos grupos pequenos que eu recebi foi assim: existe masculinidade e feminilidade bíblica madura fora do contexto do casamento? Excelente pergunta, sem dúvida nenhuma. Até porque essa conceituação de alma gêmea que me complete tem muito mais a ver com filosofia do que com evangelho. Então, assim, em nome de Jesus, não case lançando sobre o outro o fardo de ele ter que te completar. Porque senão você vai desgraçar a vida do seu cônjuge. Nós não nos completamos no outro. Nós temos alguém que caminha ao nosso lado para nos auxiliar na vocação que Deus nos trouxe. Mas nós nos completamos em Deus. Nós nos completamos em Deus. Então, um homem solteiro pode ser um homem pleno em Jesus Cristo. Uma mulher solteira pode ser uma mulher plena em Jesus Cristo. A redenção dele ou dela não está no casamento. O casamento pode ser parte do processo, do plano de Deus para a vida desse rapaz ou dessa moça. Porque se for visto como uma redenção, você transforma o seu cônjuge num salvador funcional. De modo que agora você lança sobre ele a responsabilidade de te satisfazer. É por isso que casamentos estão despedaçados, porque a gente está lançando sobre o outro a responsabilidade que não lhe cabe.
já que você está respondendo, eu posso problematizar um pouquinho essa pergunta? Pode. Você não Fazendo ia me uma deixar sair distinção- ileso, né? Fazendo uma distinção entre plenitude e maturidade. Tá. Acho que é muito... o que você está dizendo é fato, Ok. Tá. mas assim, atingir a maturidade masculina, atingir a maturidade feminina, é possível fora de um contexto do casamento? Eu novamente diria que sim, e aí assim, vai parecer simplista demais. Mas eu devolvo a pergunta. Jesus, enquanto homem solteiro, era maduro ou não? Então pode. O projeto de Deus para nós, para nós homens, é sermos homens como Jesus. E aí certamente vai haver exemplo de mulheres maduras e plenas, que há uma distinção sim. Ótimo. Mas faz sentido ou não? O grupo pequeno respondeu exatamente isso, não foi? O nosso grupo? Pronto, aí ainda bem que a gente combinou. Resposta certa! Mas, amor, você adicionaria alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Tá bom. Tá vendo? Ela é prática mesmo, gente. Se precisar enrolar, ela não enrola, não. É verdade. As difíceis eu passo para você. Mais uma pergunta que eu recebi aqui do GPs foi assim: se a mulher foi feita da costela do homem para caminhar ao lado do homem, por que a mulher deve ser submissa ao homem? Quer responder, amor? Não faço pra você. É que eu tenho... o lance do submissa parece algo muito ruim. Mas eu entendo submissão como um papel diferente. Eu tenho um papel a desempenhar dentro da nossa família e na sociedade, que seja, ele tem o dele. E eu não vejo como algo ruim. Nós somos igualmente importantes. É aquela história do avião, qual asa do avião é mais importante? Tira uma e ele cai. Assim eu entendo a caminhada juntos. Para mim, os dois têm, seja submissão, a palavra que você use, na verdade a gente caminha junto, o lance que você falou é nosso, o ministério, tudo é nós. Tira uma asa do avião, ele cai. Então, eu acho que a importância está nos dois, realmente. Como eu disse pela manhã, e isso é fruto do pensamento cultural, tá? A nossa dificuldade com essa terminologia ela é relativamente nova. Historicamente, ninguém tinha crise com esse texto. Porque esse texto ele inverte o eixo de poder. Volto a dizer, no primeiro século, enquanto a mulher não tinha absolutamente nenhuma voz, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz para os homens: ame sua mulher. Mas ninguém pensava nisso. Ninguém pensava em se sacrificar. Aliás, quando você lê Mateus 19 e você tem ali uma discussão sobre duas escolas rabínicas acerca do divórcio, porque você tinha ali uma linha interpretativa de um grande rabino, Shammai, e um outro grande rabino, Hillel. Um era mais ortodoxo, o outro era um pouco mais liberal. O que isso significa? Quando chegam para Jesus e perguntam: Jesus, um homem pode... Veja a pergunta. Um homem pode divorciar a sua mulher? Presta atenção como isso é proposto. Um homem pode divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Não era uma pergunta aleatória. A pergunta é: Jesus, de qual linha rabínica você é? Porque tinha uma linha que dizia o seguinte: não, se a mulher queimou a comida, manda ela embora, amigo. Que é isso? Vai ficar com uma mulher que não sabe cozinhar? Aliás, eu não vou fazer piada aqui, que eu não, vai que vocês acham que eu não estou brincando. Mas é isso mesmo, eu não estou exagerando. Os caras falam: não, desagradou? Pode divorciar. A outra linha fala: não, de maneira alguma, só por porneia, só por imoralidade sexual. Aí Jesus responde dizendo: não, eu não sou nem de Shammai nem de Hillel, porque sim é pela imoralidade sexual, no entanto, não foi assim desde o princípio, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então Jesus está dizendo: eu estou para além de tudo, eu estou para além do espírito da época. Eu estou aqui para interpretar o espírito da lei, não apenas sua literalidade fria. Mas por que eu disse tudo isso? Porque naquela cultura era impensável trazer papéis de igualdade entre homem e mulher. E o Evangelho faz isso. E antes de falar de uma submissão, que, repito, não é subserviência, é porque o homem, enquanto... E aí isso é inegociável. Aí, se você tiver dificuldade com isso, aí é com Deus, não é comigo. O homem é o líder espiritual da casa.
Isso é maravilhoso, porque tira a responsabilidade nossa. Eu não queria uma responsabilidade dessa sobre meus ombros. Está sobre os ombros dele. Pronto. E na briga eu falo, você que é o responsável. Isso. Eu posso falar isso, ele não pode. Exato. Tá vendo? Eu tô orando aqui. E aí, é que também o líder, a gente às vezes entende como chefe, a gente não entende autoridade serva, a gente entende poderio impositivo, que também não é o que o texto está dizendo. Porque ser líder é ser líder como Jesus, é se entregar e morrer. Mas então, o homem, enquanto tem uma missão, a mulher tem uma missão ao lado do homem, que não é subserviente, mas se o papel do homem é liderar a sua família para Cristo, o papel da mulher, aqui já estou falando no contexto do casamento, é ajudar o seu marido e terem essa missão comum de liderar a família para mais perto de Jesus Cristo. Então, essa coisa de submissão enquanto inferioridade, como subalterno, como algo que vem depois, como algo que vem abaixo, definitivamente não era a ideia de Paulo. E se a gente voltar alguns versículos, porque se não me engano está lá no 21 ou 22, 21. No 18... 21? No 18 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos mutuamente a Cristo Jesus. Então, às vezes a gente tem dificuldade com o texto que a gente não leu 2 versículos antes. O que Paulo está dizendo é, vamos aplainar o terreno e dizer, ambos precisam ser submissos a Cristo. E aí ele começa, nas configurações sociais, a dizer, maridos, mulheres, pais, filhos, escravos, mestres. Ele está dizendo basicamente o seguinte, e vou encerrar com isso, há um novo jeito de ser gente a partir do Evangelho. Não há mais a opressão masculina na família, não há mais a opressão dos mestres sobre os escravos e não há mais a indiferença dos pais entre os filhos. A pirâmide de poder foi invertida. Há uma subversão positiva quando o Evangelho de Cristo entra. Então não é só casamento, o Evangelho muda tudo. Legal. Eu iria trazer também, para complementar vocês dois, a ideia da Trindade, uma questão teológica. Perfeito. Economia da Trindade. Exatamente. A submissão, ela não é uma questão humana. A submissão é uma questão divina. Porque Deus, em si, é submisso. Há uma submissão ou uma interdependência entre as pessoas da Trindade, pelas quais uma é submissa à outra. O Pai se submete... ou melhor, o Filho se submete ao Pai, sendo enviado por Ele. O Espírito Santo é enviado pelo Filho. Mas o Pai ama o Filho. E não há inferioridade nessas relações. Não há uma existe distinção de função. Então, assim, acho que essa é uma questão importantíssima. A gente compreender, quando a gente fala de submissão, não existe uma conotação negativa, porque nós compreendemos que existe isso dentro da Trindade. Acho que uma outra questão também que eu traria é como isso tem, na mente das pessoas, sido mal interpretada a compreensão de submissão, sendo que, na verdade, é estar sob a missão. A palavra submissão significa estar sob a missão. E quando... eu gostaria de... Eu estou falando uma questão teológica, eu disse, agora eu gostaria de trazer algo em termos de testemunho. Na minha experiência de casamento com a Valéria, o nosso casamento tem crescido e melhorado à medida que eu aprendo a me submeter a ela, assumindo a minha função de líder, servil, servo, amoroso, e na medida que ela me capacita a ser essa pessoa. Ela pavimenta o caminho do amor para mim. O texto bíblico de Provérbios diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, insensata, com as suas próprias mãos a destrói. Uma casa que há uma mulher sábia e o marido tolo, a casa se mantém. Mas na casa onde existe um homem sábio e uma mulher tola, insensata, isso não se sustenta. Não, e é muito importante esse assunto, esse ponto que você levantou, porque é isso mesmo. De certa forma, embora a liderança espiritual seja prioritariamente a responsabilidade do homem, o fundamento e alicerce da família é a mulher, de acordo com o texto.
Porque é bem isso. Porque uma mulher insensata, ela põe tudo a perder. Agora, só trazendo isso para uma questão prática para nós, o que eu pontuaria aqui? A gente acredita, e mesclando com a pergunta anterior, eu preciso encontrar, então, um casamento que me faça ser assim. Não. Você precisa ser assim agora para o seu casamento. Você precisa agora ser o tipo de pessoa, o tipo de gente. Você precisa se tornar agora o tipo de mulher ou o tipo de homem que Deus quer que você seja no seu casamento. Então, qual que é o meu ponto aqui? Às vezes a gente escuta pregações na chácara, mensagens na chácara para casamento, e casal, e marido e mulher, e qual que é a postura de quem é solteiro? Não é para mim. Não é para mim. Sendo que a gente deveria ter qual postura? Opa! Então é assim que eu preciso começar a me tornar. E posso sugerir, inclusive, Everton, tenho certeza que ela concordaria, o livro O Significado, você vai ver que eu gosto muito do Keller, mas O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Ele tem um capítulo só para solteiros. É fantástico esse capítulo. É o melhor livro de casamento que existe, assim, sem medo de errar. O Significado do Casamento, de Tim e da Kathleen Keller. Tá vendo? A esposa do mulher pastor. Dele. Tô brincando. Tim e sua esposa. É isso aí Kate mesmo. Keller. Perfeito, aqui, ó. Tá aqui. Se você, pronto. Que deve estar custando uns R$ 34,90, mas esse depende. é R$69. 69, então Ele é aí caro. dependendo do desespero ela já vende por 90 aí para vocês. Mas essa coisa da questão prática, né? Muita mulher dentro da igreja acha que é dizer amém para tudo que o homem faz. E várias vezes eu vi o Diego fazendo caca e assim, não me calei. Mas soube pôr. Eu parei de orar, ó, tá vendo? Eu achei que eu já estava seguro. Baixou a guarda. Falei, amor, você tem certeza? Tenho certeza. Minha palavra final. Se você diz que é Deus que está falando com você, então amém, eu vou contigo. Mas se você falou que é Deus, se é você que está achando alguma coisa, então pense e ora mais um pouco. Né? Porque daí é... Né? Mas aí uma questão importante que eu vejo entre os casais, vocês que vão casar também, que é a visão do homem em relação às crianças. Eu estava falando com uma mulher esses dias, aconselhando ela, e eu falei para ela falar com o marido dela mesmo. Porque assim, ele pegou e falou assim para ela, porque eu te ajudei com as crianças as férias inteiras. Não ajudou nada. Pai pôs no mundo tanto quanto a mãe. Em casa é assim, eu sei das minhas funções domésticas e eu realizo com o maior prazer. Ele chega cansado em casa, eu não vou mandar lavar uma louça 11 horas da noite, porque ele está cansado. Você percebeu a expressão que ela utilizou, né? Não vou mandar ele lavar a louça. Então, você está entendendo. É uma escolha dele. Você tá entendendo. Se eu mandar ele não fazer. Enfim, então eu sei, assim, não vai chegar 11 horas da noite, mas se meus filhos precisarem dele, ele vai da mesma forma. Não vai virar para mim, Aline, vai lá. Não, você pôs no mundo tanto quanto eu, você vai cuidar também. Então a paternidade, gente, é algo que assim, não é meu filho ou teu filho. Você não está me ajudando, você está cumprindo o teu papel de pai. Porque há essa divisão hoje em dia, não, meu marido me ajuda com as crianças. Não, ele não ajuda, ele está cumprindo o papel dele de pai. A paternidade, ela é insubstituível. Que história é essa, né? Estou te ajudando, não está me ajudando em nada. Né? Eu falei que as mulheres... Ai, tá vendo? É o que acontece. Geralmente, quando a gente fala junto, eu falo todo polido, mas assim, quem ganha fã-clube é ela. Você merece, amor. Mas sem brincadeiras à parte, eu falei para essa mulher, não, você vai falar para ele. Não, né? rapaz, ela aconselha as as mulheres, ela aconselha... Eu tô falando sério. Você não aconselhou a Elo, né, que você tá falando? Vocês não conhecem mesmo, tá tudo certo. Tá gravando, não? Não, beleza. Tá? Tá gravando. Não, mas não vou Depois nem passar censura. pra ninguém de Campo Mourão, Depois pelo amor de censura. Deus. Enfim, a Elo lá do Rio de Janeiro, né? Mas ela aconselha a mulher, não, você vai falar com seu marido assim, que é isso? Como assim não ajudou? Absurdo. Mas tá certo. A paternidade é necessária para a criança, não só para a mulher, né? Não é um papel familiar. É isso aí. Não um papel dentro do relacionamento entre homem e mulher apenas. Exatamente. O Noah está com 7 anos. Até os 4 anos só o Diego dava banho no Noah.
Eu não limpei um umbiguinho na vida, eu não trocava fralda praticamente, porque ele entendia que eu tinha casa, ele entendia a responsabilidade dele de pai, e eu falava mesmo, não, história é essa, né? Eu entendo o meu trabalho, eu tenho o meu trabalho, seja em casa, seja em outro lugar, se você for trabalhar fora, ele tem o dele, mas os filhos é responsabilidade nossa, não minha nem dele. Gente, eu dei banho, eu troquei fralda, limpei o biguinho. Será que os homens podem aplaudir agora, por favor? Não pode. Não pode. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado. Não fez mais que obrigação, né? Obrigado. Eu ajudei ela. Diego, cuidado, o Diego tá gravando. Fala essas frases, seguidores do Instagram fazendo assim, tum, tum, tum. Só caindo assim. Pessoas levantando e indo embora já, cuidado. Vamos dar continuidade a perguntas. Uma coisa que foi me passada agora, que também pensei, é que vocês colocaram provérbios, citação de provérbios sobre a mulher que edifica ou destrói a casa. A pergunta é se a mulher tem esse poder para edificar ou destruir, não acaba sendo um peso muito grande colocado nela? Ou vocês quiseram dizer, mas no sentido assim, que a mulher ela é o alicerce, então ela pode tanto ruir, mas se ruir não é culpa dela, necessariamente. Você entendeu? Você colocou o peso da edificação, da destruição do lar na mulher. Aí é só para esclarecer se é isso mesmo ou se é simplesmente assim, que a mulher ela tem esse poder de edificar a casa. Você entendeu, Diego? Entendi. Então, como a gente está apontando aqui, tanto o homem quanto a mulher, eles têm funções distintas dentro do cumprimento da missão. E talvez eu vou tocar num assunto mais nevrálgico aqui, mas nós queremos, às vezes, os privilégios sem o ônus da responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, isso não existe. Não existe. Se nós queremos exercer uma liderança, um protagonismo, se nós queremos contribuir verdadeiramente com qualquer coisa na vida, e no Evangelho não é diferente, na família e na sociedade, isso cabe sem um ônus. Por exemplo, o discipulado de Jesus Cristo, que é um privilégio. Jesus diz o seguinte: calcule o custo ao me seguir. O que ele está dizendo lá? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. O então me siga é um verbo de ação contínua. Não pare de me seguir. É um privilégio seguir Jesus? Sem dúvida alguma, mas há certas responsabilidades. Eu digo isso porque o espírito pós-moderno, do qual eu faço parte dessa geração, nós somos... E eu não estou dizendo que é o pressuposto dessa pergunta, mas só puxando como gancho, nós somos muito rápidos em reclamar direitos, mas nos esquivarmos das responsabilidades. Então, homem e mulher têm direitos e responsabilidades nesse papel de uma caminhada que glorifica a Deus. Então, não para que isso seja um fardo e um peso difícil de carregar, mas para que a gente possa encarnar, sim, essas responsabilidades. Porque me parece que parte das nossas faltas, enquanto homem e mulher, se dá exatamente no fato de não encarnarmos as responsabilidades que competem a nós. Até porque nisso daí, a mulher, né, tola, ela destrói. É muito mais fácil para o homem se calar do que para a mulher. Então, de repente, num casamento, o homem, às vezes, vai se aquietando, engolindo tanta coisa, não assumindo a responsabilidade dele como homem, se impondo, às vezes, como homem, e a mulher, que a gente brinca, né, monta em cima. E aí, essas inversões de papéis também acaba causando essa mulher tola, que mesmo, né, tipo, ela pega e se aproveita dessa fragilidade desse homem, e ela domina, né, a situação, e não foi para isso que Deus nos criou, nós temos propósitos diferentes, somos diferentes, não adianta. E aí eu acho que daí entra o papel da mulher destruir a casa, quando ela se aproveita da situação de um homem frágil. Só lembrando que se surgirem mais dúvidas sobre esse ou qualquer outro ponto, eles estão com a gente ainda amanhã. Senta lá no café da manhã, no almoço, conversa com eles, tá? Eu vou seguir com as dúvidas do GP. Foi levantada aqui a pergunta seguinte. Na verdade, foi pedido para você explicar
um pouco mais sobre o papel da mulher como poder sob controle. Sim, dá uma explicada melhor, aprofundada no ponto. Então eu não vou ser redundante, mas tem muito a ver com o que a gente já está falando aqui. Às vezes a gente confunde poder com autoridade. Então poder é uma força impositiva. A autoridade é o poder sobre controle, ou sob controle. E a minha proposta era exatamente isso, porque a mulher, com todos os seus dons, como homem, mas aqui a gente está falando da mulher, né? Respondendo essa pergunta, com todos os seus dons, potencialidades, capacidades, sejam elas empreendedoras, criativas, enfim, tudo aquilo que Deus dotou o ser humano, homem e mulher, às vezes, e eu acho que a Aline acabou, de certa forma, de responder isso, a mulher tem que entender que alguns passos configurariam talvez uma deturpação em uma função que ela não precisaria se ocupar. Ou seja, ela não precisa, por mais que o cara às vezes seja frouxo, ela não precisa falar na cara dele que ele é frouxo, entendeu? ela pode até ter vontade, mas não precisa e também não deve. Eu estou usando um exemplo bobo aqui, mas é porque a mulher ela é muito forte nas suas potencialidades, nas suas expressões. O homem tem outras forças, enfim, a gente entraria num campo filosófico aqui. Mas o poder sob controle nesse sentido de entender que minha vocação e meu dom ele é limitado no sentido de que eu devo configurar a minha vida de modo a glorificar a Deus e não satisfazer as minhas necessidades, que é uma das crises, outra crise que a gente vive na sociedade. Estava falando com o Everton, eu acho, no almoço. Uma das razões que tem tanto divórcio, por exemplo, é porque a gente está querendo servir um Deus que é o ventre. E porque ao invés de... a gente estava falando sobre consciência, né? Ao invés da gente materializar uma consciência, a gente está tentando satisfazer um apetite. Não foi para isso que Deus nos chamou. Normalmente, nós mulheres temos um discernimento um pouco maior que o dos homens. Não, homem é lerdo, gente. Não, pelo amor de Deus. Homem é lerdo. E normalmente a gente vê... Você não pode falar porque é ofensivo, mas eu posso. Desculpa. Homem... um pouquinho devagar. Isso, amor. Pronto. E a mulher, ela é mais ligeira para as coisas. A gente pega as coisas mais rápido, né? E no começo do casamento fala, Diego, não acredito que você não está vendo o que está acontecendo, pelo amor de Deus. É só no começo, viu, gente? Do casamento. Com o tempo Diego, você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não devia pensar mais um pouco? Não devia orar mais sobre isso? Você está orando sobre isso? Por quê? Porque com o tempo você acaba aprendendo a administrar esse poder. Pronto, é isso aí. Né? E através de Deus, realmente, né, você entende que aquilo é benéfico para o teu casamento, para a vida, para o ministério. Né? Então, é a forma, às vezes, que você também... A gente usa, porque nós temos esse poder, a mulher. Né? E eu fazia um escândalo. Nossa, que homem... Desculpa, né? Tonto, não está vendo? Né? Como só eu estou vendo essas coisas, que não sei o quê. E aí, de repente, realmente, você saber usar isso, né? E porque o mais fácil, a tendência natural, é você usar desse discernimento e traduzi-lo em ação solitária. Entendeu? Então, ela vê aquilo que eu não vejo. E qual que é a tendência natural? E resolver sozinha. Mas o chamado de Deus é para casa, não para resolver o problema sozinho. Faz sentido? Faz sim. Continuando nesse pensamento sobre submissão, uma pergunta que veio... A turma está empenhada nesse assunto. Está bastante, né? Uma pergunta que veio, que eu achei muito interessante, foi assim: o que é a maldição da dominação do homem sobre a mulher na queda? Então, quando acontece a queda, tem a maldição da dominação do homem sobre a mulher. O que essa maldição, se diferencia da proposta de submissão de Deus? Então, até que ponto é proposta de Deus? Até que ponto é maldição? O que tem de diferente entre esses dois acontecimentos? Vocês querem me pegar mesmo. Então, tem duas linhas interpretativas, assim, gerais desse texto. Uma delas, ela é mais simplória, que vai dizer, então, mulher, você vai querer dominar o seu marido, mas as coisas não vão ser desse jeito. Me parece uma visão simplista, e me parece que talvez não seja isso que Deus esteja falando.
Mas quando você lê lá Gênesis 3,16, porque esse é o texto, e eu vou ler justamente para nós percebermos que há uma fala anterior a essa. Porque a fala anterior não se dá no contexto... se não me falha a memória, é 3,16. É isso mesmo. A fala anterior é o seguinte, veja o contexto. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui eu não vou botar na conta de equívoco de tradução. O ponto não é esse, mas há algumas expressões, sobretudo no hebraico, que é mais rico que o português, e tem algumas implicações, que às vezes nos dificulta nas possibilidades de tradução. Então, por exemplo, tem um texto lá que diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Então é um jeito de falar que a gente entender um sentimento que, na verdade, no original, diz respeito a Deus refletiu sobre, mas aí alguém escolheu traduzir como Deus se arrependeu. Se arrependeu do quê? De ter criado o homem. É óbvio que isso não aconteceu, mas dependendo da tradução que você lê, está por aí. Por que eu digo isso? Porque ele fala de algo que era natural, mas que no pós-queda gera uma complexidade. Então, assim, você vai ter luz, vai dar luz aos filhos. Só que agora, no pós-queda, isso vai trazer dor. E dentro desse mesmo contexto, sem mudar de assunto, ele fala, e você vai desejar seu marido, mas ele há de dominá-la. Me parece, se a gente for fazer uma correlação, por isso que eu falo que tem duas linhas, e aí o Everton, como pastor de vocês, acho que se ele quiser contribuir com isso também, me parece que Deus está falando o seguinte, aquilo que lhe é natural vai permanecer. O seu desejo conjugal, o seu desejo pelo seu marido. Mas os desdobramentos disso, por causa do pecado, vão gerar dificuldades. O parto não era para ter dor, agora tem, por causa do pecado. Os frutos não eram para ter ervas daninhas, agora tem, porque maldita é a terra por tua causa. Mas o seu marido a dominará, me parece, e essa é apenas uma linha interpretativa, que ele está dizendo, ok, aquilo que é natural vai continuar, porém com complexidade. Você vai desejar o seu marido, vai haver um desejo conjugal, isso continua, mas essa ideia do domínio que nos gera alguma dificuldade que parece impositivo, talvez o que Deus esteja falando mas isso não altera a ordem criacional. Ou seja, isso não altera a responsabilidade prioritária do homem. Isso não altera a liderança espiritual da família. Sim, haverá novas configurações de família e de casamento que o pecado perverte. Mas esse padrão criacional de um homem e de mulher, não, isso permanece inalterado. Mas é um texto complexo. Me parece que essa segunda interpretação faz mais sentido, não apenas dentro do seu contexto, mas também dentro de toda a narrativa bíblica. Mas, de novo, não é a ideia de imposição, é a ideia de autoridade no sentido de liderança espiritual e de governo. É a melhor resposta que eu posso dar. Não sei se o Everton quer contribuir com isso. Eu iria no mesmo caminho. Eu só complementaria dizendo que esse domínio do homem sobre a mulher se torna, a partir da queda, um domínio perverso. Sim. E é isso que o texto está dizendo. Por quê? A corrupção, né? Qual que é o contexto da fala que é importante a gente se lembrar disso? O ser humano peca contra Deus tentado por Satanás. Deus aparece para o ser humano e diz, homem, onde você está? Que é uma pergunta muito importante que a gente está tentando responder até hoje. Onde que eu estou? Onde você está? E aí ele fala, estou aqui, atrás da moita. É daí que vem a expressão, atrás da moita. E aí ele fala, aí ele lança uma maldição. O homem fala assim, mas não fui eu, foi a mulher. Aí Deus não retruca com o homem. O que ele faz? Pergunta pra mulher. Fala para a mulher. Aí ele fala para a mulher e fala, o que você fez? O que ela diz? Foi a serpente. O que Deus faz? Deus vira para a serpente. Ele faz pergunta para a serpente? Não.
Ele só afirma, você vai rastejar sobre o seu ventre. E ele lança uma maldição sobre a serpente por conta do que ela fez. Mas ele não só lança uma maldição, como é aí o proto-evangelho, que é essa ideia de que ele fala para a serpente que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente morderia o calcanhar do descendente. Da semente é a palavra ali. Aí, em seguida, ele sai da mulher, da serpente, e ele vai para onde? Para o homem? Não, ele vai para a mulher. E depois ele volta para o homem. É um efeito cascata, que a gente chama de quiasmo. Homem, mulher, mulher, serpente, serpente, mulher, mulher, homem. O foco dessa pergunta está na fala de Deus para a mulher. E a fala de Deus para a mulher e a fala de Deus para o homem são falas que configuram o resultado da escolha de busca por autonomia, de uma escolha ilusória por autonomia, e o resultado dessa escolha, miséria. As suas relações se tornarão relações miseráveis. O relacionamento entre homem e mulher será um relacionamento miserável. O relacionamento do ser humano com a terra, com o trabalho, será um relacionamento miserável. Então, o que ele está dizendo é, agora, esse exercício de liderança do homem sobre a mulher não vai ser um exercício de liderança puro, mas vai ser um exercício de liderança perverso. Por isso, até pela manhã, Everton, eu mencionei que quando Deus cria Adão, ele mira em Jesus, não é? Entenda o que eu quero propor aqui. Ele pensa no primeiro homem, mas Adão não seria, esse Adão, inclusive no pós-queda, não seria o referencial pleno daquilo que Deus intencionou. O referencial pleno daquilo que Deus intencionou é Cristo. E está vendo o quanto tempo a gente está discutindo aqui sobre a terminologia e as implicações da submissão? Por quê? Porque o Everton trouxe a luz aqui para um assunto de uma maneira fantástica. Porque a gente está discutindo o termo a partir daquilo que a gente vê, que é a perversão. Porque ninguém aqui vai dizer que o Cristo, enquanto noivo, é perverso. E ninguém vai ter dificuldade de se submeter a Cristo, achando que ao se submeter a Cristo, ele vai tripudiar sobre você. Mas quando nós falamos de uma submissão ou até uma sujeição mútua, isso nos dá um nó na garganta, porque a gente sabe que a submissão pós-queda, ela se dá diante de seres caídos. Então, por isso vai gerando uma dificuldade em nós, né? Muito bom. Tiveram outras perguntas, mas como o tempo avançou, nós já estouramos nosso tempo, eu vou pedir assim para vocês responderem de forma sucinta e prática. Como que se dá... com você mesmo, Aline, estou olhando, né? Sucinta e prática, não é com o pastor. Prática é com a Aline. Como se dá a complementariedade do homem e da mulher, os papéis como sociedade, na sociedade, de maneira prática. Da mulher e do homem? Como que eles complementam, não no casal, homem e mulher na sociedade, de maneira prática e sucinta. Olha, eu acho que a mulher, honestamente, Deus criou com dons muito específicos para ela. E a gente tem grandes papéis a desempenhar na sociedade, contanto que a gente não viva numa luta entre feminismo e machismo, mas onde cada um realmente pode exercer. Nós somos mais sensíveis, nós somos mais perspicazes, nós somos mais atentas, ligeiras. Eu acho que isso na sociedade é muito importante, seja no trabalho que você exerce, seja dentro da sua casa, que é o meu caso, seja dentro da igreja. Isso são coisas que podem acrescentar muito na sociedade. Mas a gente está perdendo tanto tempo querendo ser igual aos homens que a gente não está valorizando aquilo que nós somos. Isso é muito triste, honestamente, porque nós somos seres especiais. Nós somos, assim, criadas por Deus com dons muito específicos e, infelizmente, a gente está perdendo muito tempo querendo ser como eles. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como que a gente está querendo ser como eles? Porque a gente seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Então, a gente tem muito mais a acrescentar à sociedade, sendo nós, mulheres, do que perdendo o nosso tempo querendo ser como eles. Mas, também, temos que lembrar que não sou feminista, sim, no sentido do que é hoje, mas eu defendo, sim, o direito da mulher quando ele é legítimo, né? O Diego falou um pouco da primeira onda feminista, ela é totalmente legítima, como muitas coisas que mulheres sérias lutam hoje, né? Assim como o contrário também. Eu estava falando para o Diego, ninguém pensa que a licença paternidade devia ser como a da mulher.
Porque o pai é tão pai quanto a mãe, então ele também... Não, esse diálogo é um diálogo interessante. Não é? Alguém pode concordar ou discordar, mas a gente estava conversando sobre isso. A licença maternidade é o quê? 4 meses? Tá. Que, assim, a gente já acha pouco. E então, a amamentação é no mínimo 6 meses, regulamentado pela OMS, então deveria ser no mínimo 6 meses. E o pai é o quê? 1 semana? Então, que é um absurdo. 3 dias? 3, 4 dias, tá vendo? Menos de 1 semana. Ou seja, aí talvez esse tipo de postura reforça a ideia de que o homem está lá para ajudar na criação do filho. E é a própria sociedade que diz tá isso, errado. É um absurdo. Está completamente errado. Então, por mais licença paternidade. Mas é isso, vamos realmente exercer toda essa maravilha que nós somos como mulheres e usar isso para o crescimento da sociedade. E lembrando, mulheres, que nós também criamos esses homens machistas. Então, assim, às vezes a gente reclama do machismo, mas nós estamos criando esses meninos. E se você está vendo seu marido criado dessa maneira também, o exorte, né? Nos nossos filhos, nós ensinamos desde cedo a respeitar as mulheres, né? E eles veem o exemplo do pai deles, o que é mais importante. Então, assim, vamos ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser e vamos deixar esses homens para lá, né? Não tem muito a acrescentar, não. Mas eu só ia complementar que aquele livro... Educando Meninos. Educando Meninos, fantástico. A Aline falou dessa... Tem o Educando Meninas também. Tem. Mas como ela falou da criação dos meninos, que podem ter uma deturpação na configuração de machismo, enfim, uma frase que eu acho que, nossa, sintetiza muito bem. Ele fala... É do James Dobson esse, não? Ele vai falar o seguinte: coloque um menino do lado de um homem de verdade, não tem como ele dar errado. Olha que genial isso. Coloca um menino do lado de um homem, o homem do jeito que a gente está falando aqui, de verdade. Não um menino do lado de um outro menino grande. Do lado de um homem, que não tem como dar errado. E certamente, meninas, mulheres, né? E assim, só para abrir um parênteses, amor, que a Aline ela é super prática mesmo, e às vezes eu vou Ele falar tem assim... que falar assim, não, o que ela quis dizer... o que ela quis dizer não é deslegitimar lutas históricas. Exato. E necessárias. Exatamente. Então, é a gente compreender que há uma configuração... Há muita coisa legítima a ser realmente acrescentada à sociedade na questão do feminismo, vamos dizer assim, né? Mas há muita deturpação que acaba virando até piada, o que é muito aí triste. Daria todo um outro painel, Exato. porque eu tenho toda uma percepção de primeira, segunda, terceira onda. A gente tem estudado enfim. Bastante sobre isso, porque a gente vai debater bastante na nossa igreja. Aí. Mas sejam discípulos de Jesus. Amém. A base é o amor. Se a gente ter o amor realmente como base, né? Não tem como dar errado. Acho que é isso. Isso aí. Bom, lembrando que eles estão à disposição, podem conversar bastante, né, Diegão? Né, Aline? E uma salva de palmas para a Aline e para o esposo dela, por favor. É um privilégio ser o homem sem nome. Uma última música? Não? Cara, eu te dei as costas. Tá. Vamos só, antes da música, enquanto os músicos vêm, orar pela vida. Aline, não foge? Foge não. Vamos orar agradecendo a vida deles, a disposição de virem falar. Senhor Deus, nós gostaríamos de nos colocarmos na sua presença e lhe agradecer pelo privilégio que nós temos de compartilhar essa noite, esses dias, com essa família tão querida e tão especial que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoá-los no casamento, que o Senhor possa abençoá-los como os pais, crescendo, educando esses 2 filhos maravilhosos, como ministério que eles desenvolvem juntos, através da vocação que o Senhor deu, e que possam continuar sendo bênção para muitos casais, para muitos jovens, para muitas pessoas com quem eles têm contato. Obrigado por esse tempo, obrigado pela viagem que eles deram em segurança, e muito obrigado por tudo que ainda vai acontecer neste acampamento que envolve os 2 e também a nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.